Aramaquianos. Como Aramaca, acho que as fotos antropológicas fazem pensar mais na vida. As marcas do tempo, as paixões na vida das pessoas, são coisas que você não consegue descrever com exatidão, elas são coisas mais completas que o céu, reflete Chico. Pessoas realmente são o ponto referencial e também as protagonistas de sua fotografia. Embora não se prive do prazer de fotografar a existência de cenários naturais ou urbanos, Aramaca prefere, sempre, o elemento humano. E isso é algo que se estende em sua vida. Muitas pessoas foram influência para que Aramaca tenha essa visão, e outras tantas influem no que ele ainda virá a ser. Da mesma forma, seu modus vivendi inevitavelmente deixa legados em pessoas que com ele convivem. Ambos os grupos são bem numerosos, mas o fato é que, no seu círculo mais íntimo, já se definiu um termo que engloba toda essa gente que alimenta e é alimentada por seu espírito e presença, os aramaquianos. O termo surgiu ao longo da jornada de exploração pela costa do Dendê, mas muitos já eram aramaquianos antes que se inventasse a palavra. O primeiro de todos, por sinal, é quem a cunhou, Rubens de Araújo Góes Neto, o Dedê Góes, irmão de Chico, único dos filhos de Guido Magalhães que não enveredou pela advocacia, preferindo a engenharia agrônoma. Historicamente, Dedê sempre gostou de fotografia. Ele tinha um estúdio de revelação em casa, da época em que ainda se revelava foto na câmera escura. Gostava muito da coisa toda, foi até fazer curso no Rio de Janeiro, conta Aramaca, que assume o impacto que o irmão teve na sua relação com a captação de imagens. Ele tem um olhar impressionante para detalhes. Fazia com o equipamento coisas simples que muita gente com máquina boa não faz. Mas fotografia era um hobby muito caro naquela época, e ele não teve oportunidade de desenvolver esse talento na juventude, porque preferiu levar outro estilo de vida. Tinha uma casa à beira do rio, era meio sociedade alternativa, conta Aramaca. O lado mais afeito à aventura teve também suas benesses. Há alguns anos, Dedê embarcou numa nau que era réplica de uma das caravelas do descobrimento da América e foi como tripulante para o Caribe 18 meses de viagem. Meu pai ficou louco, não aceitava essa escolha. Mas ele foi mesmo assim e, quando voltou, trouxe imagens incríveis. Isso me marcou, prossegue o irmão mais velho. Eu fui convidado para fazer o levantamento fotográfico da construção da réplica da nau Santa Clara, que estava sendo feita no estaleiro de Ralph Nove, em Valença. Me apaixonei pelo projeto. E aí me chamaram para embarcar, de gaiato no navio, entendeu, relembra Dedê Góes, aos rezos. Quando isso aconteceu, eu descobri que desse rio Aquiúna eu sairia para qualquer lugar do mundo. O irmão mais próximo de Francisco em idade dá uma visão bastante peculiar sobre a relação entre seus dois lados. Chiquinho é uma entidade irmão, éramos muito ligados quando morávamos juntos. Depois, cada um seguiu seu caminho, nos afastamos um pouco, mas permanecemos conectados. Aramaca veio para o resgate. Ele trouxe essa proximidade de volta com esta viagem à costa do Dendê. Tenho emoção ao ver as fotos dele, elas trazem a raiz, a nossa base. A costa é nossa ancestralidade, e nossas fotos em conjunto nos aproximaram ainda mais disso. Os demais irmãos também se fazem aramaquianos em diferentes níveis.
Na adolescência, Chico e Dedé Góes foram morar em Salvador, logo seguidos pelos outros filhos do advogado Guido e da professora Dolores, Guido Júnior e Cristiane. Morávamos sozinhos no mesmo apartamento, todos muito pequenos, então nossa irmandade ficou muito forte, conta Guido Júnior. Este, o caçula entre os homens, também começou a se aventurar na fotografia. É uma coisa recente na minha vida, começou lá por 2015, mais ou menos. Eu diria que, mais que influenciado, fui inspirado por Chico e Dedé a entrar nesse caminho. Só que, para mim, fotografar ficou uma coisa mais intimista, quase uma meditação, um momento de me conectar comigo mesmo, conta. Cristiane, única mulher entre os irmãos, foi a que não se interessou pela fotografia. Porém, vê no advogado Francisco um olhar bastante aramaquiano e uma inspiração para sua carreira no universo das leis. Chico é empreendedor, e também vanguardista, percebe novos campos do direito a serem explorados, como tem feito nas áreas do direito autoral e direito digital. E o incrível é que a fotografia foi o que o atraiu para essas áreas, diz a irmã. Porém, sua filha Thaís foi atraída para o universo das lentes. Eu comecei a fotografar cachorros quando era mais nova. Fui me interessando e fiz cursos na área. A partir daí, quis acompanhar meus tios para conhecer mais. Acabei aprendendo sobre as origens da nossa família, nossa relação com a Bahia. Eram coisas que eu não conhecia. Chico, em especial, tem um olhar bem próprio quando sai como Aramaca, e a fotografia dele compartilhou esse olhar comigo, relata Thaís. Não é só no ambiente familiar que os aramaquianos se formam. Pelo contrário. Hoje advogado financeiro e fotógrafo residente em São Paulo, o soteropolitano Pedro Villa foi, em seus tempos acadêmicos, estagiário de Francisco no escritório MMC Zarif. Ele me passou por todas as áreas, me levava para o olho do furacão e estava sempre me apoiando. Quando saí do escritório, ele virou meu advogado de referência de carreira, tanto que eu e um amigo, que também estagiou com ele, costumávamos nos perguntar diante de situações difíceis, o que Francisco faria, ponto. Anos depois, reencontrei Chico já como Aramaca e, por causa dele, voltei a fotografar. Então Aramaca tornou-se meu fotógrafo de referência, assim como Francisco Magalhães é meu advogado de referência. Nas duas, ele conseguiu extrair de mim as minhas melhores versões, diz Pedro Villa. Villa vê uma ligação entre os lados A e B do amigo que é fortalecida pela sua relação com a Costa do Dendê. Chico/Aramaca consegue circular em todos os ambientes. Com um pescador ou com a rainha da Inglaterra, os dois lados têm esse poder de atrair as pessoas e mobilizar a atenção delas, de modo a tirar uma solução inteligente para os problemas. Essa abordagem diferente, de diferentes lugares, é o que permite o vocabulário mais amplo também na fotografia. Como fotógrafo, Villa tem uma investigação técnica diferente da de Aramaca. Apesar de fazer expedições fotográficas, gosta de trabalhar com ambiente de estúdio, iluminação controlada, direção de arte. Algo que não aparece ainda na obra de Aramaca. Dizer que não gosto de trabalhar com produção é errado, porque nunca fiz, diz Chico. E completa, o máximo que fiz foi uma foto de Durval Leles 10 para a capa de uma revista baiana, e, ainda assim, fiz acompanhado de outro fotógrafo. Mas o trabalho de Pedro com essa linguagem me impressiona.
Longe do clichê de aluno que supera o mestre, a relação de Vila e Aramaca é aquela em que uma parte pode ensinar a outra tanto quanto aprende dela, a razão pela qual Pedro Vila também se juntou a essa expedição pela costa do Dendê. Vila trouxe outro personagem a essa história. Ou melhor, resgatou um aramaquiano de primeira hora. Empresário hoje residente em São Paulo, o valenciano Ibrahim Chaoud conhece Chico desde as primeiras décadas na costa do Dendê. O pai dele era sócio do meu na fazenda Santo Antônio, na Serra do Sal, hoje município de Tancredo Neves, conta Chaoud. Passávamos férias juntos lá, andávamos a cavalo, colhíamos cacau e mandioca, fazíamos farinha. Também me lembro de Chico em Morro de São Paulo. A gente surfava junto nos verões, seus irmãos também estavam conosco. A gente ia pegar guaiamum, mergulhava, pegava peixe e já na área da praia cavava e fazia fogueira, sem fósforo, bem coisa de escoteiro. Era a época em que eu não tinha problemas rezos. Todos nos sentíamos parte da vila, tínhamos uma interação muito grande com os nativos, como Bada e Renê. Apesar dessa permanência na infância e na adolescência, a vida adulta trouxe sua distância. Chico seguiu o caminho dele, e eu, o meu. Ficamos uns 10, 15 anos sem nos encontrar, conta Ibrahim. Até que, no Réveillon de 2017, Pedro Vila articulou para que ele, Chico e Ibrahim se encontrassem em Fernando de Noronha. Chico passou 2 dias com a gente e foi como se eu tivesse voltado no tempo e visto meu amigo de infância, relembra Chaoud. Uma série de eventos profissionais e pessoais se sucedeu, com ambos auxiliando um ao outro. E a proximidade cada vez maior. No fim de 2018, eu estava em Miami e liguei para Chico por conta de um problema pessoal. Ele pegou um avião e veio para cá prestar solidariedade. É uma amizade que nasceu sem interesse, sem pretensão e que continua assim. O alicerce é forte. Ele aparece e reaparece quando você precisa dela, finaliza. Nesse meio tempo, Chaoud tomou contato com Aramaca e, embora veja uma cisão entre as suas duas identidades, o fotógrafo é a arte, o advogado é o racional, identifica um ponto crucial comum em ambas. Chico/Aramaca tem uma habilidade de entrosamento e de unir mundos diferentes. É muito fácil vê-lo conversando com um poderoso e trazendo um pescador para a mesma conversa, e logo todos estão interagindo. Isso é algo que eu, autor destas linhas e aramaquiano de hora recente, pude constatar muitas vezes durante nossa expedição. Vi Chico caminhando pelas ruas do bairro do Tento, em Valença, conversando com pescadores e marisqueiras como se fossem velhos conhecidos, acessando pessoas de alto escalão pelo telefone para, logo em seguida, conversar com agricultores de povoados rurais. Enfim, tratando todas as pessoas sem distinção e com a mesma curiosidade genuína que tem quando fotografa. À sua maneira, outros personagens que passam por esta jornada se revelam aramaquianos. É uma ligação de elos, instintiva, como a que acontece durante uma das visitas ao Quilombo Tenondé. Em uma noite de lua cheia da primavera do Dendê, mestre Cobra Mansa, o Cobrinha, alguns de seus alunos e moradores de todo o povoado do Bonfim se juntam para uma sessão de fotos. Sem qualquer combinação prévia, ele e Aramaca se lançam em improvisações tocando, respectivamente, berimbau e gaita. Em pouco tempo, os outros presentes vão agarrando instrumentos musicais,
mesmo os que não são músicos, e se lançam em uma E11 que termina com a comunidade toda criando uma peça musical única, de espiritualidade perceptível desde o primeiro toque. Aliás, existe um passado musical mais formal do jovem Francisco, com estudos de piano e teoria musical. Cheguei até a tocar em um conservatório em Valença, mas não gostava de ler partitura. Queria mesmo era aprender guitarra, mas minha mãe insistia com as aulas de piano, dizia que eu precisava aprender a tocá-lo antes de tocar outro instrumento, diz. Acabou deixando o instrumento clássico de lado e passou à gaita, outro aprendizado autodidata. Tive várias gaitas, mas dei todas ao meu filho Guido, que toca de tudo. Hoje só tenho uma Hane, alemã. Menos de 24 horas depois de ter dito essa frase, Aramaca já não teria mais o instrumento. Ao fim da ano Quilombo, presenteou-a a cobra mansa. A referência musical não é alvissareira, ela é também um dos meios pelos quais ele estende suas conexões e cria laços profundos. Dos filhos de Chico, apenas Lucas não toca instrumentos musicais. Guido toca de tudo, Mariana já assumiu o violão, e Gabriel toca órgão e ukulele, diz Aramaca. E se este livro tem muitas citações musicais, é porque melodia e poesia são importantes em sua vida. Letra de música, independentemente da melodia, é sempre forte. Ilustra, ajuda você a construir um pensamento. E existe a musicalidade das imagens. A imagem é um sentido, tem som, luz, tem tudo. Se você pegar a foto daquele senhor da mandioca, com aquela fumaça, ela tem um som. A imagem está ali para falar a quem a está vendo e conta a história do que está sendo visto, completa. Com esse aspecto sensorial da arte de Aramaca, outros aramaquianos surgem em áreas sem relação direta com a fotografia. O espectro amplo de reações permite que ele faça música no quilombo com a mesma naturalidade e entrega com as quais troca ideias sobre o mar com pescadores e marisqueiras, discute questões socioeconômicas densas e estimula os fotografados a contar histórias impagáveis, muitas das quais presentes neste livro. Em várias ocasiões, essa conexão acontece sem que nem mesmo palavras sejam necessárias. Enquanto a Zambiapunga se apresentava, por exemplo, Aramaca começou a fotografar aos pulos literalmente. E logo estava dançando junto com o diabo, imagem também literal, já que a manifestação tem em suas fileiras uma representação do tinhoso. Em casos como esse, dava para ver Aramaca incorporando o espírito dos lugares e eventos pelos quais passávamos, não raro agregando mais pessoas ao seu redor. Foi assim na sessão musical improvisada no Quilombo Tenondé, bem como na caminhada pela Vila de Morro de São Paulo, na qual nos encontramos com seu passado, na noite de lua cheia na quarta praia, na pausa para nadar em Canavieiras, e em tantas outras. Até hoje me dói não tê-lo acompanhado em sua dança com o diabo durante a apresentação da Zambiapunga em Nilo Peçanha, mas a obrigação profissional pedia minha contenção. E então me contive. Esses são só alguns exemplos entre os muitos que vimos nesta expedição pela região que moldou sua maneira de viver. Esse balaio todo, esse caldeirão, é o que formou Aramaca. Não é à toa que sou Câncer com ascendente em Libra 12. Aramaca é um arcabouço, um arato do mangue que sobe na raiz e ali fica, diz Chico. O fato é que Aramaca pode incorporar o espírito, mas ele é uma entidade em si, uma força contagiante,
que atinge principalmente o advogado Francisco e atrai todos que estiverem por perto, levando-os a enxergar o mundo por suas lentes. Lentes que, como ele mesmo define, resolvem conflitos.